Às vezes eu me sinto como Pedro. Pedro disse para Jesus, eu jamais te negarei. E aí, naquela mesma noite, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Alguma vez você já chegou do culto, ou enquanto estava no culto na igreja no domingo, você pensou, essa semana eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou evangelizar. E aí chegou em casa e segunda-feira você não teve vontade de orar, não teve vontade de ler a Bíblia nem de evangelizar. E você se viu num quadro de extrema inconstância espiritual. É sobre isso que eu quero falar e eu queria te convidar para acompanhar aqui comigo. Se a gente pudesse ser constante na vida com o Senhor, se isso estivesse em nós, ia ser uma coisa maravilhosa. Imagina só você apenas melhorar, você ficar um cara mais santo, mais crente, mais sábio. O problema é que na caminhada com Deus a gente parece ter às vezes recaídas, né? É só olhar para a Bíblia. Eu falei aqui de Pedro, não te negarei, Senhor. E por 3 vezes negou o Senhor Jesus naquela mesma noite. A gente conhece histórias como a história de Elias, que venceu os profetas de Baal, viu o fogo descer do céu, e aí no outro dia teve medo da rainha e fugiu, entrou em depressão. A gente conhece a história, por exemplo, de Paulo, que estava andando com Deus, que estava aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, mas que uma hora falou, Deus, eu não aguento mais esse espinho na carne, e Deus falou para ele, Paulo, minha graça te basta. Ao olharmos para a Bíblia, nós percebemos que faz parte da raça humana essa inconstância, porque dentro de nós existem 2 naturezas, e a gente precisa entender isso. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Existe uma guerra dentro de nós o tempo inteiro. A carne quer que a gente se afaste de Deus, que a gente não ame as coisas de Deus, que a gente ame as coisas desse mundo, mas a vida no Espírito Santo nos leva a viver com o Senhor, a nos agradarmos do Senhor, a deixarmos as amizades do mundo, né, as paixões do mundo para trás. E no meio dessa guerra, por vezes a gente se vê forte, por vezes a gente se vê fraco. E no meio dessa inconstância, a tendência do nosso coração é desanimar. Primeiro eu queria te falar que se você se vê nessa situação e se isso te entristece, isso já é prova de que o Espírito Santo de Deus está agindo no seu coração. Porque por nós mesmos, a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se não fosse o Espírito de Deus mostrando para a gente que a gente precisa melhorar, que a gente precisa viver uma vida constante na presença dEle, não ia ser o diabo e também não ia ser o nosso pecado que ia dizer isso para nós. Então, se isso está acontecendo contigo, é porque Deus já está tratando o seu coração. Agora, olhando para a Bíblia também, eu quero falar especificamente sobre a vida de Davi, existe um caminho para a gente, inconstante espiritualmente, ser reconciliado com Deus. E, na verdade, eu preciso desse caminho tantas vezes na caminhada e você precisa dele também. E o caminho é uma oração de contrição, de confissão e de arrependimento. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Pensa bem, Deus nos aceita, apesar dos nossos pecados, porque Ele nos aceita em Cristo, e Deus nos fortalece para uma vida constante. Davi orou no Salmo 51, depois de ter vivido uma situação de muitos pecados, ele orou dizendo assim, Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Deus, eu nasci na iniquidade, o Senhor me concebeu, eu fui concebido em pecado pela minha mãe, de maneira que se o Senhor quisesse me condenar, o Senhor estava correto, justo. Agora, se o Senhor me purificar, eu vou ficar mais alvo que a neve. Se o Senhor tiver misericórdia de mim e me restaurar, Deus, eu vou ficar bom. Porque não é o que eu faço, mas o que o Senhor faz em mim. Paulo chegou a dizer, né, que ainda que sou fraco, quando eu sou fraco, perdão, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Para a gente viver em constância, ou quando a gente se encontra num quadro de inconstância espiritual, a primeira coisa que a gente precisa fazer é orar ao Senhor e pedir ao Senhor perdão pela frieza do nosso coração. A Bíblia diz para nós não apagarmos o espírito e por vezes parece que a chama lá está quase morrendo e nós pedimos ao Senhor, reanima o nosso coração. Nós precisamos orar dizendo, Deus, o Senhor sabe dos meus pecados. Se o Senhor fosse levar em conta, a tua palavra diz, quem subsistiria, mas contigo, porém, está o perdão para que te temam. E Jesus então nos recebe, Ele nos perdoa e agora a gente precisa caminhar, um passo de cada vez. Davi ora dizendo assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus
pode e vai restaurar dentro de você e dentro de mim o espírito inabalável. Eu queria falar sobre 4 passos que eu acho que você podia dar para restaurar sua constância espiritual. O primeiro passo é voltar a ter vida de oração. A gente precisa orar. Eu, ano retrasado, decidi investir na minha vida de oração, queria aprender a orar mais. Aí comprei alguns livros que falavam sobre oração. E aí no primeiro livro que eu li, o autor disse assim: algumas pessoas, quando querem aprender sobre oração, compram livros que falam sobre oração. Mas na verdade elas deveriam orar. E aí eu pensei, comprei o livro do cara para ele me mostrar que eu gastei dinheiro à toa e que eu estou indo pelo caminho errado, né? Mas é assim, vida de oração é tempo com Deus, é joelho no chão, é madrugada, é acordar mais cedo, é orar no caminho do trabalho. Renove sua vida de oração. Segundo, leia a sua Bíblia. Não existe caminhada constante com Deus sem leitura da Bíblia. A Bíblia é pão que alimenta a nossa vida. A Bíblia é luz que ilumina o nosso caminho. Se a gente está no escuro, se a gente está com fome, a gente precisa da palavra do Senhor. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Davi disse no 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bom, terceiro passo, você precisa voltar à comunhão da sua igreja. Eu não sei onde você mora, eu não sei qual é a igreja que tem perto da sua casa. Procure uma igreja que prega a Bíblia com fidelidade, que honra ao Senhor, que não negocia o que a Bíblia diz que é certo e errado. E volte para a comunhão da igreja. Deus não tem vários corpos, ele tem um corpo só, nós somos membros do mesmo corpo. Então eu posso servir a Jesus na minha casa, é claro, mas é necessário que eu esteja inserido no corpo e na comunhão do corpo. A Bíblia mesmo diz, não deixeis de congregar-vos como é costume de alguns. Então se você está aí um tempo sem ir para a igreja, precisa voltar na igreja. Se você não se batizou, precisa se batizar. E por fim, quarto passo, você precisa se envolver no trabalho da sua igreja. Mais do que frequentar culto, mais do que estar arrolado no hall de membros, mais do que ter uma carteirinha, você precisa servir e ser servido. Você precisa amar e ser amado. Você precisa perdoar e ser perdoado. A vida no corpo de Cristo é assim, dinâmica. Tem espaço para você. Não se esconda atrás das suas desculpas. Nós não podemos fazer isso porque isso é uma covardia tremenda. Eu não posso me esconder atrás das minhas desculpas. Eu tenho que buscar um coração humilde diante do Senhor e buscar servir no corpo de Cristo. Tem lugar com certeza. Sempre tem chão para varrer, sempre tem louça para lavar no final da cantina de domingo, sempre tem criança para cuidar. Talvez você seja bom em alguma área, com as mídias, com música, com parte de logística, montagem, enfim. Eu sei que Deus te deu dons. Você também sabe disso. Sirva ao Senhor. Viva uma vida constante na presença do Senhor. E lembre-se que na constância, ou melhor, só existe constância na presença do Senhor se o nosso coração encontrar todos os dias lugar para quebrantamento e arrependimento. E se todos os dias nós analisarmos a nossa vida e pedirmos ao Senhor para sondar o nosso coração, provar os nossos caminhos, e como disse Davi no Salmo 139, ver se há em nós algum caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno. Que Jesus te abençoe. Se você puder compartilhar esse vídeo aqui, se você quiser, né? E um pedido é para se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e comentar, porque isso é importante para o YouTube, né? E para ele ver assim que a nossa conversa aqui é importante. Se você puder fazer isso, eu vou agradecer. Que Jesus te abençoe.